isso é tanto assim, isso é tanta coisa que vamos tentar fazer o caminho inverso. Né? Então, o que não é SOA, né? Então, assim, a gente isso eu posso garantir para vocês, esse é um conceito matador de que SOA não trata-se de servidor, não trata-se de appliance, ou seja, uma caixa que traz uma solução completa, aplicada, né? O conceito de appliance. Então, é uma tecnologia, vamos escutar muito tecnologia, mas não é uma tecnologia. Você é tecnologia é uma coisa que traga um valor, um microfone, tecnologia, por exemplo. Estamos escutando atrás, eu falei de microfone, mas de para usar o microfone e acabei esquecendo. Se eu estiver falando baixo, você levanta a mão que eu tento levantar um pouco mais a voz. SOA não pode ser comprada, então não é alguma coisa que eu vou lá e vou comprar, vou comprar um SOA, né? Ao contrário do que os nossos coleguinhas estão tentando fazer. Desenho clássico de SOA é isso aqui, né? É onde quando ele entra na empresa, geralmente essas empresas maiores, onde tem diversas áreas, diversos silos, né, de tecnologia, ou então diversas áreas, principalmente nas áreas de atendimento, de serviços em geral, ele é melhor, se encaixa melhor nessas áreas. Né? Por quê? Ele tende a buscar uma organização de como os sistemas, essas áreas, elas falam. Né? Muitos de vocês trabalham aqui, imagino, e sabem que lá você tem as áreas de marketing, você tem lá a área de cobrança, tem a área de finanças. Então, provavelmente tem um sistema. É assim ou não é? E aí, a cada nova solução que a sua empresa vai crescer, ela vai ter novas necessidades, e a cada necessidade surge uma alteração sistêmica, um crescimento do sistema. Assim, pelo menos eu espero, né? Para garantir o emprego de quem trabalha com TI. Né? Vocês, no futuro, vão trabalhar provavelmente com algo parecido. E esse crescimento gera um nível de interação entre os sistemas muito grande, né? E isso gera uma complexidade. A cada nova integração que existe um sistema A com B, um sistema financeiro, precisa falar com o sistema de CRM, que tem o cadastro das pessoas, para saber se aquele cliente está em dia, enfim. Então, a cada novo sistema, a cada nova solução, eu gero um pouco mais de complexidade. A promessa de SOA, e a grande, se for procurar por as figuras, procurar por SOA, vai lá no Google, coloca lá imagens, você vai ver várias imagens como aquela, onde SOA entra e traz a paz, né? Teoricamente, mas não é bem assim, mas você vê que ele mostra um cenário caótico e vai para um cenário mais organizado. E eu coloquei mais uma definição, de uma forma de desenvolver novas soluções, né? Novas soluções, utilizando soluções de granularidade menor, ou seja, tem soluções menores, cada um desses sistemas são soluções, um sistema de trazer uma solução, pegamentos postos com um contrato bem definido. Essa questão do contrato a gente vai falar um pouco mais à frente. Acho que nem todos sabem o que são os dividendos. Oi? Os que são os dividendos. CNM, por exemplo. Tá, sim. A gente está falando de. Você fala de vídeo, está falando de sistemas que fazem gestão de pagamentos, né? Conta, por exemplo. Vou trazer muitos exemplos de telefone, trabalho em empresas de telefone. Então, por exemplo, a conta telefônica é calculada, toda a consolidação é feita no sistema de vídeo. Você fala também, né? O fluxo de faturamento. Sim, o fluxo de faturamento inteiro. O CRM aqui, no caso, é um sistema que gerencia as informações do cliente. Então, assim, não é só. Os sistemas geralmente não trazem só o nome, telefone, endereço, mas muito mais informações, né? Todas as empresas têm que prospectar, vender cada vez mais. Para isso, ela tenta coletar o maior número de informações dos clientes para poder entender melhor o cliente e, consequentemente, tentar vender para eles. RP
É um sistema que... Como eu vou explicar? Área de gestão empresarial. Gestão empresarial. É um exemplo, SAP, onde ele vai desde logística, passando no supply chain, vai fazer controle de venda, estoque, etc. Finanças, muito buscado no BIM, mas ele está mais voltado para a parte financeira da empresa. Não aqui eu estou falando de gerente controlando a conta da empresa, eu estou falando de... Análise das metas, scorecard, vão ali dentro de finanças. Exatamente. E o novo sistema do sistema. Se vocês perguntarem se a gente já tivemos resultados de SOA no mercado, sim, já tivemos, tem grandes experiências com SOA. Na empresa que eu trabalho, a gente está com SOA pelo menos 4 anos, né, e a gente já tem vários resultados comprovados no mercado. Que resultados que a gente espera quando adota a arquitetura? Otimização de experiência do cliente. Se eu tenho um sistema mais organizado, provavelmente eu atendo melhor o cliente de outras formas, seja na emissão da fatura correta. Eu sei que não tem uma reclamação de muita gente, às vezes o telecom a fatura está errada, me roubaram, esse tipo de coisa. A redução do time to market para novas promoções, no nosso caso, a experiência nossa. O que isso quer dizer? O tempo, time to market, o tempo que eu me movo em relação ao meu concorrente, ao mercado. Então, se eu for, há uma tendência lá, vou lançar, por exemplo, 4G. Se eu tenho que fazer uma série de alterações sistêmicas para poder fazer o lançamento de uma promoção, de um produto. Então, o menor time to market é eu ser mais rápido que a minha concorrência. Então, para isso, está organizado, eu tenho sistemas organizados, processos, claro, mas SOA ajuda também a diminuir, promete diminuir o time to market. Redução do lead time de produto. O que é lead time de produto? O lead time é um termo usado geralmente para a indústria. É o tempo que, por exemplo, eu vou sei lá, construir, fabricar carros. Qual é o tempo em que, desde que eu inicio a manufatura, né, a fabricação, até a hora que ele está pronto? Isso é o lead time. Sistemas bem organizados, arquiteturas bem organizadas também fazem redução do lead time, seja interno, né, para fora. É o tempo que eu gasto para poder desenvolver o produto. No caso de serviços também, por exemplo, lead time para desenvolver um sistema, um novo sistema. Redução de investimentos em novos projetos. Né? Em algumas empresas a gente tem lá um modelo de CAPEX, né? Que é um termo usado no mercado financeiro. O que a gente está dizendo aqui? Que provavelmente eu tenho que gastar menos para poder fazer a mesma coisa que eu fazia antes. E redução de custos operacionais, que eu tenho também no mercado financeiro, que é o OPEX, que é onde eu gasto operacionalmente. Luz, rede, tudo que é operacional eu preciso para funcionar, né? Não é investimento, é operação. Então, ele promete também reduzir com aquela, tirando toda aquela complexidade, eu reduzo o meu custo operacional. Falar um pouquinho sobre silos. Né? Na verdade, falar mais, a gente estava falando agora um pouco de segmentação, de áreas, de sistemas, aquilo a gente chama de silos sistêmicos. Né? Esse é o lugar onde uma empresa hoje tem uma grande quantidade de sistemas, tem sistemas rígidos, departamentos, né? Um departamento cuida só desse sistema A, outro cuida do sistema B, outro cuida do sistema C. E o processo da empresa tem que ficar falando com todo mundo. SOA tem resultados melhores nessas empresas, né? Onde eu tenho esses silos sistêmicos. Vou ter um exemplo aqui bem aleatório, até meio desconexo, né? Que sistemas de engenharia, logística, billing, pagamento e ERP. Nesse caso, cada um desses silos, eles promovem, eles fazem uma função. E muitas vezes, tem silos que fazem a mesma coisa, sistemas que fazem a mesma coisa que outros, né? Eles têm uma abrangência maior, ou seja, ele faz, esse é um exemplo aqui,
habilitar o serviço de rede. Um sistema que faz isso e tem outro que pode fazer isso também. Às vezes ele faz isso também. Ou seja, já identifico claramente que tem operacionalmente, lembra que ele falou que imóveis, eu estou gastando 2 vezes para fazer a mesma coisa. Eu tenho que manter isso, eu tenho que manter um equipe de produção, uma hotdesk para atender o sistema, etc. E aí eu tenho o quê? Tem os usuários no ensino. Esse usuário ele pode ser vários ou pode ser um. Vamos pensar, por exemplo, no call center. No call center, onde o operador de call center ele tem que se aventurar com os sistemas, a gente fala de especialista alt-tab, Ele fica trocando de tela e ele faz o processo. Isso é horrível, porque eu estou jogando o processo na mão de uma pessoa, não de um sistema. O sistema tinha que fazer tudo isso. Não tinha que estar trocando de tela e agora eu vou registrar a reclamação, agora eu vou ver a sua conta e está trocando de tela. O processo da empresa, o processo de execução de alguma atividade, por exemplo, vamos pegar aqui, habilitar uma linha telefônica, por exemplo, eu teria que verificar a disponibilidade sei lá, do aparelho, vai no sistema, verifica a disponibilidade. Vou fazer uma análise de crédito. Essa análise de crédito vai lá no Serasa, ver se está negativado. Todas as empresas fazem isso, quer tomar um calote. Vai calcular a entrega, vou fazer a logística à mão, vou conseguir mandar pelo correio. Fazer habilitar o serviço na rede. Então, enfim, ele vai trocando de telas para poder executar o processo é vender, a gente está trocando de tela, a gente está fazendo várias atividades. Esses sistemas todos, eles têm lá uma base ou ele se integra com alguém do lado de fora. Por exemplo, o análise de crédito ali, virou de crédito 1 e virou de crédito 2. Que é o quê? Virou de crédito por exemplo, a Anatel ou o Checopre, é um outro exemplo que tinha, mas eu não lembro se é SPC, talvez, não sei. Então, eu tenho tanta integração, esses sistemas têm tantas integrações por fora, ou integração interna, pela própria base de dados mesmo, próprias informações que precisa estar em algum registrado em algum lugar. Eu estou falando de interface. Você não tinha chegado? Qual seria a solução nesse caso para a gente. Você já está com o usuário, tinha falado, que requer muito treinamento, mudança no processo. Não, está lá longe. Uma empresa que tem um alto churn, que é quando tem uma alta rotatividade de empregados, você tem que treinar. O treinamento é muito mais caro, porque é difícil o trabalho dele. Ele tem que entender vários sistemas, ele tem que saber a ordem que ele tem que fazer as coisas, porque se não quebrar aquela ordem, ele quebra o processo e aí não executa o trabalho dele. Poder métodos ineficientes. Eu não consigo coletar, por exemplo, se o processo é bom, ruim, está lento, está rápido, porque depende muito da pessoa. Então, eu comecei, aí eu vou tomar uma café, aí eu volto, eu continuo, eu volto. Então, sim, é rápido, é lento. Não posso dizer que é lento, às vezes você vai parando no meio do processo. Então, não sei se eu preciso melhorar no processo para reduzir custos. Porque também a interface com o usuário, custo elevado por evolução, se eu tiver que evoluir o meu processo, colocar um item a mais no processo, vai ficar mais caro, eu tenho que fazer mais integrações. E o que eu tinha falado no início, muito provavelmente vai ter funcionalidades certificadas. O ideal, quando a gente pensa em arquitetura tradicional, eu vou pensar em cada ação de sistema que está localizado nesse sítio com um serviço. Porque claramente ali são ações, verificar alguma coisa, calcular, analisar, verificar, executar. Isso é o que interessa, no fim das contas. Não interessa se você está no sistema A ou B. A empresa quer saber que eu tenho que fazer aquilo. O ideal, então, seria que eu colocasse isso em um único lugar em que eu tivesse essas ações, elas não se
fictícia, né? É aí que entra o que a gente começa a enxergar, né, o SOA. O que eu vou fazer então é tentar pegar aquelas ações e jogar para um barramento de serviços. Ou seja, eu ter um barramento que fala barramento, não tem por que especificamente esse nome, fala esse barramento. Vou tentar jogar vou tentar colocar esses serviços, né, vou chamar de serviços já, começar a chamar isso de serviço, uma ação, em um barramento de serviços, né, e utilizando o que interessa ali. Eu tirei a tela, por enquanto, mas as informações as informações que eu preciso para poder executar a tarefa, elas continuam. Ele faz uma orquestração de serviço junto com a integração dos objetivos. Isso, mas o back-end, mas seu banco de dados vai lá para o SOA, ele não trata do negócio, mas trata da parte, digamos assim. Fica nesse barramento e entrega para o usuário. Exatamente, era por aí. Mas, por enquanto, esquece um pouco a tecnologia. Você está certo, mas por enquanto esquece um pouco a tecnologia. Veja que até agora eu não falei de sistema, de barramento no sistema, não falei de, sei lá, de Windows, não falei de nada. Lógico, nada. Estou falando assim, a disposição, pensa na disposição do negócio. Como é que isso aqui funciona? Isso aqui é o que? Web service? Isso aqui é uma tela? Não, pensa na ação, né, no problema. O que a gente fez? A gente tirou os silos, tentou fazer o inventário, peguei os serviços que tem em cada área, coloquei uma disposição de barramento. Isso, coloquei aqui mesmo, né? Não fico imaginando, como é que será que ele colocou no sistema? Não, é esse aqui mesmo. Coloquei, nós escrevemos, estamos fazendo juntos. E aí eu vou dizer, eu imaginei agora que o meu sistema, eu tenho um sistema que vai poder fazer uma orquestração. Ele vai poder executar o que o operador estava fazendo, né? Indo lá fazer o sistema, o que ele estava fazendo manualmente, o sistema vai fazer, vai ter uma certa ordem ali. Então, esse é o início de uma arquitetura orientada a serviços. Eu estou começando a orientar a minha cabeça para poder fazer as coisas pensando em serviços, esquecendo o sistema. Eu não quero saber se o sistema A ou se eu estou interessado nesses azuis aqui. Né? E aí você começa a perceber que é interessante que esse tipo de pensamento tem que vir com a empresa inteira. Então, geralmente, quando adota-se a arquitetura de serviço, isso vem de cima. Não é, se eu lá na empresa, eu vou adotar, não adianta. Você tem que ir em cima, você tem que me dar uma direção. Por quê? Porque requer que a mudança seja em toda a empresa. Não adianta eu só no sistema lá do CRM, eu queria fazer a arquitetura de serviço. Eu não vou conseguir, porque a arquitetura de serviço está relacionada com a empresa inteira, então eu tenho que ir de cima. Bom, a gente consegue melhorar um pouco mais essa visão, colocando aqui um elemento, vou colocar isso aqui, a gente considera como um parênteses, um plus, que aí exige mais algumas horas de aula, né? Que é o BPM. Eu poderia melhorar esse desenho, onde eu coloquei um sistema executando atividades, colocando ao invés de um sistema executar as atividades, eu tenho um processos prontos que chamam essas atividades, a gente chama de BPM. Tem tanto Business Process Model como Business Process Manager. Business Process Manager, o gerenciamento do processo de negócio, é o ato de você fazer o gerenciamento do processo de negócio com BPM. São parênteses, né? E o modeling é o ato de você fazer essa organização dentro do sistema. A gente vai falar disso posteriormente. Eu coloquei o BPM nesse caso só para poder ilustrar, falar um pouco dessa figura. Essa aqui é a figura clássica, essa aqui é, literalmente falando, a figura clássica que eu sou. O que eu tenho aqui? Quais são os elementos que eu tenho aqui? Tem uma camada de aplicações
fato são aquelas aplicações que já existiam na empresa, né? Eu tinha lá o CRM, BIM, etc. Elas continuam, as fontes de informações delas continuam. Esquece a tela, a tela não é mais importante, não é importante mais aqui nesse contexto. Tem uma camada que eu vou chamar camada de interface de serviços. Não pense em sistemas ainda, pense só, tenta imaginar o serviço lá, aquelas atividades. Essa camada ela vai fazer o quê? Ela vai tentar compor as atividades que essas aplicações executam e colocar isso tudo num barramento disponível para alguém. Ela vai fazer uma fachada, né? Eu não conheço o que tem aqui embaixo, mas eu sei que quando eu olho para esse barramento, eu vejo lá verificar análise de crédito, fazer calcular entregas. Quando eu olho para cá, eu vejo isso, vejo pequenas atividades. E tem uma camada que a gente chama aqui de business process, né? Quando eu olho para ela, o que eu vejo? Habilitar a linha, vender pacote de viagem, mais. Ou seja, processos que são importantes para a empresa, não são um processo de granularidade menor. Né? Quando eu falo, por exemplo, análise de crédito, o que isso significa para a empresa? É uma ação específica da empresa, aí sozinho não faz nada. Mas quando eu digo vender um pacote de viagem, isso significa muito para a empresa. Envolve várias outras ações, né? E eu chamo isso de processo. Eu tinha falado no começo que SOA tenta aproximar a TI do negócio. A gente, tradicionalmente, nos anos anteriores, há muito tempo, TI era vista como despesa. Aqueles caras de TI, tem que pagar lá os caras do servidor, meu Deus, TI só dá despesa, eu não consigo, eu quero vender e tem que ficar, esses computadores ficam quebrando. Então era visto como custo, né? Não era investimento, não alavancava, assim, não é estratégico, né? Ficava só no subsolo, né? A tecnologia. Hoje, cada vez mais, a área de tecnologia de TI está aproximando do negócio, ela está fazendo parte, ela está movimentando o negócio. E SOA está sendo protagonista disso, porque no momento que eu começo a fazer com que as ações do negócio importantes, como o cara entender o pacote de viagem, quando o cara de TI está falando isso, então quer dizer que ele está bem próximo do negócio. Né? Até agora tudo bem, gente? Estou falando rápido. Tudo bem? Pode parar, tá? Se não perguntar. Tá. E até agora a gente falou de processo, camada de serviço, camada de aplicação. E desde o começo falamos de serviço. Mas exatamente o que é serviço, né? Quando a gente vamos pensar em serviços do mundo real. Vou trouxe um exemplo aqui do serviço de energia elétrica. Quando você chega na sua casa, pega a tomada para ligar qualquer coisa, você está se beneficiando de um serviço. Né? A Total está provendo um serviço para você, de energia elétrica. Agora, você está preocupado como é que ela faz isso para você? Pensar aqui. Quando você liga a tomada, você não está pensando que está passando fio, está indo para uma subestação, está indo para uma fonte hidrelétrica, e lá rodando uma turbina que está gerando energia elétrica. Será que a energia elétrica. Como é que está lá hoje os caras lá? Estão rodando lá, vai acabar, vai parar de girar o motor de energia elétrica hoje ou não? Você não se preocupa com isso, isso é muito abstrato. Ela te provê um serviço, você só se preocupa com o quê? Com a interface. Será que a tomada está certa? Será que é 110 e 20? As informações que você precisa para poder consumir esse serviço. Né? Outro exemplo que tem telefonia fixa. A mesma coisa, você está preocupado com um carro está passando, eu vou ligar lá que eu vou usar o meu serviço agora.
Então, sei lá, vou mandar uma carta falando, ó, amanhã eu vou usar o serviço. Você não se preocupa com isso, você se preocupa com a interface, com que o aparelho que você está utilizando, que você vai plugar, esteja compatível, né, com o modelo adotado, né, na telefonia do país, e começa a utilizar o serviço. Ou seja, você conhece um contrato, né, está especificado que eu tenho que colocar um plug lá em J11, plugar ele não serve outro, e aí eu vou começar a utilizar esse serviço. Outro serviço, Correios. Quando a gente pega um SEDEX, né, eu coloco lá a caixa, o nome, endereço, pago lá a taxa, mando, não sei por onde vai, se vai por avião, se vai de cavalo, se vai de carro, ônibus. Eu estou preocupado com a interface, com o contrato e a execução do serviço. Então, gente, eu trouxe assim só para poder fixar vocês que, assim, o que é o serviço nesse caso, né? O que são as características do serviço, né? Ou seja, o nosso serviço tem baixo acoplamento, alta coesão e um contrato bem definido. Né? O que é isso? Baixo acoplamento é aquilo que ele não... Quando eu preciso do serviço da Eletropaulo, eu não tenho que... Quando eu sou da Eletropaulo, acabei de comprar aqui uma televisão, vem aqui colocar o serviço, colocar para mim. Ele vai lá, pega a televisão, amarra lá dentro e você nunca mais consegue se colocar. Ou seja, você está totalmente acoplado. Você precisa, se tiver algum problema na sua TV, vocês estão intimamente ligados. Você vê que esse serviço não tem baixo acoplamento, né? Você tira a tomada e acabou, você não tem... Você pode trocar de TV, em alguns países você pode escolher a operadora nos Estados Unidos, em alguns lugares você pode escolher a operadora de energia elétrica. Você fala, igual você fala, eu não quero mais net, eu quero TVA. Aí o cara você pode fazer, eu não quero mais Eletropaulo, eu quero, sei lá, outro que não existe, não sei o nome. O serviço tem também alta coesão, ele é coeso, ou seja, ele não passa para mim na tomada energia elétrica e água. Estou sendo bem extrapolando, não passa energia elétrica e dados, por exemplo. A gente não vai fazer isso, mas agora não. Então, ele faz uma coisa só. Ele passar energia elétrica. O objetivo ali é passar informações de dados telefônicos. Ali é enviar conteúdo da caixa para o lugar tal, coeso. Né? Então, quanto mais essa é uma boa característica do serviço. Contrato bem definido. Ou seja, o contrato que é o contrato com uma pessoa, a gente assinou um acordo, né? Está bom para os dois. Eu concordo e você concorda. Então, temos um contrato. O contrato de utilização da tomada é os 3 pinos. Então, assim, você quer usar o meu serviço? O contrato é esse. Isso aqui está a tomada, se ela for mais grossinha, ela tem lá 21 amperes, dizer provavelmente 220, se for, se não, 110. Então, um contrato bem definido. Mesma coisa que os outros. Quando eu falo de nos Correios, o contrato não é pequeno, o contrato é sistema. O Correio preencher uma série de coisas, fazer um pagamento, o valor do pagamento é um contrato bem definido. Para eu utilizar, eu sei como é que precisa ser utilizado. Então, assim, eu trouxe para vocês, sempre que for no futuro fazer o design do seu serviço, vocês pensarem nessas características, porque a chance de sucesso é muito grande. Se o serviço com baixo acompanhamento, alta coesão, um contrato bem definido. Concordo que esses serviços bem assim, eles funcionam bem, né, certo? Claro que tem algumas exceções, mas a forma como eles são dispostos para nós, eles funcionam bem. A forma da disposição que eles têm para nós, não existe melhor até hoje. Não existe uma forma de prover energia, por enquanto, que não seja melhor do que a tomada. Provavelmente veio do ar, da indução, tudo, né? Futuro. Coloquei uma definição de serviço ali, um grupo de marketing, uma Philip Fulton. Qualquer atividade beneficia
que uma parte possa oferecer à outra e ser especialmente entendido e não resulte na propriedade de alguma coisa. Ou seja, eu ofereço alguma coisa que é intangível, não me perde, mas que não gera propriedade. Quando eu recebo a energia elétrica, eu não seguro ela, eu uso ela, é intangível. Mesma coisa com os outros dois. O serviço, o aproveitamento pega mesmo, com ele. São características de serviço. Pessoa, vocês vão pensar, vocês vão ter um mindset, tem um pensamento da mesma forma. Né? Quando eu vou fazer o design de serviço, essa é a unidade do serviço. A unidade do governo tem que ser aberta, ou seja, aberta porque eu sei, ela está clara para mim quando eu superviso. Né? Você pode fazer um serviço onde há um mistério para ser utilizado. Não, ela é aberta, sempre vai ser aberta. Quem estiver pensando em tecnologia vai pensar, mas é inseguro. Não, não estou falando de segurança, aí é outra história. O Correios, por exemplo, não tem segurança, tem lá, você pagar, não faz de graça. Então, mas ele é aberto, você sabe como ele é, você conhece, ele está aberto. Né? Aberto com implementação abstrata, ou seja, eu não sei como ele foi feito, como ele é feito, como é que a energia vem para mim, não sei, não interessa. Para mim, eu quero usar o serviço. Para quem se utiliza com o objetivo de executar uma ação pré-determinada com resultados pré-definidos. Ou seja, eu tenho uma ação, eu vou executar uma coisa que eu já sei que é, e eu já espero também o resultado. Quando eu vou colocar meu plug na tomada, eu sei o que eu quero, eu sei o resultado. Quando eu colocar, eu sei que vai ligar uma coisa aqui. Então está tudo bem esclarecido. Um pouquinho um serviço. Até agora tudo bem? Sério, de verdade? Pode usar mais e dar um exemplo do serviço de inteligência dentro do universo telecom. Mais à frente. Bom, aqui lá na frente eu dividi um pouco, já adiantando para falar. Você vê que até agora eu estou falando de forma bem abstrata, soa, não estou falando de tecnologia. Mais na frente eu vou mostrar um pouco de tecnologia. O fato é falar de website, falar de ADSL e tudo mais. Governança de soa. Quando a gente fala quando eu mostrei lá a disposição daquelas atividades, tratamento, a gente tentar reutilizar aquilo. Imagine que eu tenho algumas empresas em que eu tenho uma quantidade de ações muito grande. Eu dei um exemplo aqui com algumas ações, e assim, eu escolhi bem aleatoriamente. Você pode ter visto ações com granularidade mais fina, né? Como, por exemplo, listar estados. Eu quero uma função lá que eu vou listar os estados que existem no Brasil. Eu preciso disso. Tem um sistema, vários sistemas de utilidades. Pode cadastrar pequeno, mas ele tem que estar ali. A forma como eu disponho esse serviço, como eu ajusto esse serviço, ele precisa estar organizado. Né? Aí é onde entra a governança SOA. Isso é importante. Eu digo que é muito importante, talvez seja a coisa mais importante do SOA, esse início do futuro, governança SOA. O que é? O SOA é muito aberto, eu posso fazer as coisas de N maneiras. Mas se eu não planejar, se eu não pensar no serviço daquela forma, como eu disse para vocês, com todas aquelas características, com as informações, eu não vou chegar no resultado legal. Eu vou chegar do outro lado com um monte de serviços, mas isso não quer dizer que esses serviços eu tenho SOA. Eu não vou ter SOA. Eu tenho a mesma coisa, eu consigo organizar as coisas e eu não tenho SOA. Eu coloquei duas fotos aqui para ilustrar bem. Assim, planejamento, não planejamento. Eu tenho dois resultados muito parecidos. No caso, a moradia. Então, as pessoas estão morando. O objetivo é morar, mas um bairro foi organizado, independente de nível, né? Está bem organizado, e o outro ele foi sendo criado aos poucos. E aí depois fica difícil de você manter isso aí. Entendeu? Tá. Governança SOA tem 4 pilares muito importantes.
Primeiro, processos, né? E aí, em processo, dentro do ciclo de vida do serviço, ou seja, toda vez que eu pensar naquele barramento, naquele serviço, naquelas ações, eu tenho que pensar aqui no ciclo de vida, né? O que significa isso? Ele, assim como a gente tem um ciclo de vida. Eu nasço, vou crescendo, estudo, trabalho, fico mais velho e vou morrer. Então, o serviço é a mesma coisa, é um ciclo de vida. Tem uma fase de planejamento, em que eu começo a planejar o serviço, eu tenho aqueles sistemas todos que querem implantar SOA, e vou começar a fazer o meu barramento de serviço. Então, eu tenho, provavelmente nessa fase, uma quantidade grande de serviços sem planejamento. Então, o que eu vou fazer? O que eu preciso tirar desses sistemas todos aqui para concluir o serviço? Então, eu preciso planejar esse serviço. Aí eu vou pensar nas características do serviço, aquelas características que eu havia falado. Nessa fase é que a gente usa aquelas características. Tá? Até agora eu não falei de tecnologia. Então, assim, você pode imaginar agora na sua empresa, você é uma empresa de trabalho, um serviço, assim, montando o meu barramento seria dessa forma. Você teria serviços com aquelas características. A gente vai falar disso. O serviço está obsoleto, né? O termo usado é o DPP, que é mais usado que o obsoleto. Vocês vão ter a oportunidade de trabalhar com o software no futuro, vocês vão ver um pouco muito isso. O que quer dizer isso? Aquele serviço, vamos supor que tem um serviço de análise de crédito. Eu não sei explicar na minha cabeça. Mas o meu serviço lá de análise de crédito, analisar crédito. Analisar crédito está lá no Serasa. No Serasa, lá no Cheque Pré. São duas entidades de análise de crédito. Supor que o Serasa vai falir. O que vai acontecer mais? Mas isso não está mesmo trabalhando. Então, o serviço. Tá, vamos supor que o Serasa vai falir. Existe lá uma informação que você sempre passa para o Serasa para poder obter a informação que você quer. Se o crédito está positivo ou não para um determinado cliente. Se não existe mais Serasa, o serviço ele começa a ficar obsoleto, porque aquela integração, aquela junção que tem entre os dois, aquele se quebra. Né? Então, o serviço ele precisa ser executado para um processo de vendas, por exemplo, mas ele não vai ser mais utilizado, ele começa a ficar obsoleto. Nessa hora, eu preciso já pensar em planejar outro e versionar ele, um outro serviço que atenda, sei lá, ou um outro eu tiro aqui e faço o meu serviço. E o último fase do serviço é aposentado, ou seja, voltando um pouquinho. Quando ele está obsoleto, algumas áreas ou alguns serviços mais da idade mais próxima ainda utilizam. Podem servir para algumas áreas e pode servir para outros. Quando ele deixa de servir, ele não serve para mais nenhum, ele está aposentado. Ele não é mais utilizado. Vamos lá, esse próximo slide. Aqui. Dentro da governança, eu estou dando uma pincelada, tá, gente? Esse assunto é muito extenso, então eu tentei pegar alguns pontos bem importantes. Essa hack table, o que a gente está trazendo aqui para vocês? Quando eu falo de SOA, obviamente eu estou. A primeira coisa que as pessoas perguntam quando a gente está. Recentemente eu falei lá na rua, e o pessoal pergunta, por exemplo, mas aí, SOA vai ter um gerente de SOA, vai ter uma área de SOA, e quem vai trabalhar de SOA agora? É o cara da arquitetura, é o cara do desenvolvimento, é o analista de negócio. Então, existe essa dúvida. Quem vai dizer isso? Quem vai decidir isso? É a governança SOA. E um dos pilares são as pessoas, né?
4 pilares, né? Falei do processo. E o segundo pilar é o que eu costumo dizer que são os dois, processos e pessoas. E aí hoje eu vou definir, dentro da empresa, quem vai fazer o que dentro da criação do SOA. Né? Quem vai definir os serviços, né? Quem que vai analisar, por exemplo, na demanda lá, se aquilo é serviço não é, se isso deveria ser pedido dentro do SOA ou não. Enfim, eu tenho que montar uma tabela onde eu tenho as funções previamente que estão teoricamente relacionadas ao desenvolvimento, ao ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas, versus novas funções que o SOA exige. Né? O SOA exige, por exemplo, o arquiteto em um AD, propriedade de dados, administração de dados, um arquiteto SOA que vai poder, que conhece como se estabelece o tipo de SOA, um consultor SOA, aí você vai fora. Arquiteto de solução que pode virar um arquiteto SOA do futuro. Esse aqui é um item que talvez não seja tão importante agora. É feito de curiosidade, né? Papéis e responsabilidades, até onde você pode ir com essa camada, porque é um assunto muito grande. Na nossa empresa, por exemplo, existe uma divisão, né? Uma divisão. Imagine que é quase um departamento inteiro só para a estrutura de arquitetura SOA. E assim, não é. Talvez eu seja pensando não vou trabalhar com isso, não vou prestar atenção no que você está falando. Mas, acredite, quando eu estava falando de SOA, eu estou falando da empresa, de mobilizar a empresa, lembra que eu falei que SOA, você consegue adotar SOA, você acelera de cima para baixo, da alta direção, isso afeta a vida de todas as outras pessoas que estão aqui. Porque seja o help desk, você seja o help desk, você vai ser afetado. Então, assim, quanto mais você conhece, menos sofrimento vai ter no futuro. E assim, as pessoas estão adotando massivamente. E só um detalhe, um parênteses, né? Falta pessoas no mercado com isso. A gente tem lá problemas de contratar pessoas com isso. Não muitas vezes a gente internamente a gente treina as pessoas. Você conhece mais ou menos, então vem cá que a gente vai te ensinar. E há um journey, né, muito alto. O cara sai, ele já pouco, por 2 meses, a outra empresa que está precisando de soco, também pagando um pouco melhor para ele. Geralmente sai por não ter conseguido aprender e entender o conceito. Ou então, no contrário, aprendeu e aí vai para o mercado. Outro pilar, repositório. Isso aqui já é sistema, Repositório, o que é um repositório de serviços? Repositório, um lugar onde você tem todos os seus serviços, balde de serviços e joga lá dentro. Você vê que na apresentação, estou usando muito Lego, building blocks, né, cada coisa, pequenos blocos de montagem. E por quê? É uma abstração, é uma alusão clássica que as pessoas falam no sofá. Um serviço é um bloquinho montado, tem uma interface, né? Ele faz alguma coisa, tem a sua função. Tem uma função de triângulo, essa função de retângulo, quadrado, e você juntando esses blocos ou juntando esses serviços, você faz alguma coisa. Por exemplo, eu mostrei para vocês que eu junto aquelas ações, faço um processo, faço uma venda para aquelas ações. Essas pequenas ações isoladas não querem dizer nada, mas que juntas elas significam muito. E aí a gente sempre usa essa analogia. E aqui a gente costuma dizer que é o balde onde eu guardo os bloquinhos, né? Onde todos os sistemas estão no repositório. Não necessariamente você precisa ter um sistema com repositório. Tem muitas empresas menores em que o SOA, o repositório pode ser uma planilha Excel, né? Onde ali está registrado toda a característica dos serviços. Isso aqui, a função é guardar informações sobre os serviços. Lembra que o serviço tem um ciclo de vida, né? Ele precisa saber que versão que ele está, se ele está sendo criado, se ele está para aposentar, se ele está obsoleto. Aqui vai me dizer, por exemplo, quem está utilizando esse serviço,
são os clientes que utilizam o serviço. Vou dar um exemplo bem mais técnico, por exemplo. Quando você fala do Google tem vários serviços disponíveis na internet. Você for lá e buscar, você vai ver que tem. Vou mostrar para vocês também. Se você quiser buscar um service grátis, livres, tem vários que eu posso utilizar. E eles fazem esse controle de quem está utilizando os serviços também através do repositório. Esse exemplo aqui, no caso, é um repositório da Oracle. Não sei se vocês ouviram falar da Oracle. Faz o controle de segurança do serviço? Não. Aqui é somente um inventário, vamos dizer assim. Aqui você vai ter todas as informações sobre o serviço. Naquele sistema, no repositório, você precisa definir uma taxonomia. O que é taxonomia? Imagina que eu tenho uma folha em branco. Eu vou colocar essa folha em branco no meu serviço, colocar meu serviço, colocar o serviço XPTO. E aí eu coloco lá cliente banco HSBC. Ele usa esse serviço. Quando eu digo que o banco usa o serviço, eu essa taxonomia. É como as entidades se relacionam, ou seja, eu crio uma entidade de cliente, uma entidade de serviço, e eu posso criar entidades que eu quiser. Eu estou criando uma taxonomia dentro do sistema. Então, nos repositórios modernos, como esse da Oracle, ele tem que criar uma taxonomia lá dentro. Ele não é um sistema que vem todo pronto. Quando eu digo sistema, quando eu levanto o sistema, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir uma taxonomia. E, teoricamente, seria, nesse caso, campos. Esse campo aqui eu ponho o serviço. O serviço que se relaciona com constrói, é acessível, é utilizado, pertence. Você vai lembrar de jargão clássico, mais ou menos por aí. Vocês não vão sair daqui, vou fazer um repositório. A ideia é vocês terem contato e saberem que isso existe. E muito provavelmente espero que vocês tenham trabalhar com isso no futuro. Outro pilar que tem são as métricas. Quando a gente vai plantar soa em uma empresa, a gente faz uma propaganda, assim como estou fazendo uma propaganda para vocês. Estou tentando vender uma ideia de que isso é bom, traz bons resultados, os resultados que nós temos lá atrás, time marketing, redução de obras, etc. E tal. Eu preciso medir se de fato isso existe. Como qualquer empresa, você tem uma empresa, você vai gastar dinheiro, eu vou comprar, uma máquina, se for uma rotisseria, vou comprar uma máquina de macarrão, que faz uma coisa mais rápida. Tem que ter métrica. Para que faz uma teoria, eu vou medir agora aqui, quanto tempo eu estou fazendo, comprei a máquina, vai a máquina funcionar. Está agora fazendo mais rápido. Então, está me dando um retorno legal. De fato, o vendedor falou para mim que ela traria um retorno, de fato, estou trazendo. Estou conseguindo produzir mais, estou conseguindo entender que a demanda estava escolhida. Os clientes vinham aqui, estavam na fila, não conseguia entregar para eles, estava deixando de ganhar dinheiro. Agora, com a máquina, é possível. Então, um dos pilares do SOA são as métricas. Medir o investimento, medir o SOA em todo, ver onde que está bom, onde está ruim, se o serviço foi criado de forma correta ou não. Entendeu? E aí eu tenho. Mas em termos de runtime, tem a quantidade de ocorrências em cima da SOA, o plano de chamado mesmo, de problemas. Em termos de ROI, retorno de investimento, saber quanto que o serviço está me retornando de save, quanto eu estou deixando de gastar, por que existe esse termo, no caso de serviço. A ideia é que quando tem sistemas de
uma arquitetura orientada a serviços e tendo reutilizar o serviço, teoricamente eu deixei de gastar. Então eu tenho como medir também quanto eu deixei de gastar, né? Deixei de ser. Esses são os 4 pilares da governança sólida. Esse ponto de vista de COI é bastante interessante, porque geralmente quando as pessoas falam em arquitetura de COI, né, elas só olham quanto eu passei a ganhar, mas também vai para isso. Quando eu deixei, então automaticamente você falou para aquele que demanda sabe projetos. Agora tudo bem? Nenhuma pergunta? Os 4 pilares. O material lá do PIN. Os 4 pilares. Os 4 pilares. Processos, métricas. Você deu uma ideia na Pessoas, processos, métricas E repositório de serviços. repositório. Serviços. Repositório de serviço. O que é repositório? Importante. Quando a gente. Vocês viram até agora que o SOA é muito aberto, né? Está falando de SOA. Você não falando de SOA. E até agora eu falei de tecnologia agora, mas até agora eu não falei de tecnologia. E eu coloquei, por exemplo, o ciclo de vida com alguns nomes. Eu coloquei alguns pilares com nomes. Vocês vão encontrar variações disso. Então, isso é difícil também chegar a você. O cara falou que era uma pilar de governança. O cara falou que os pilares importantes para a governança são 10. Então, assim, é óbvio que esse tipo de coisa vai encontrar diferença, né? É muito abstrato. Dentro dos nossos conceitos de todo, voltar neles, porque ele consegue tirar um pouco mais daqueles conceitos. Né? As palavras que eu saquei: distribuído, serviços interoperáveis, integrado, módulos. Né? Eu consigo tirar o conceito também de pessoa está relacionado com integração de sistemas. Totalmente relacionado com integração de sistemas. Começa a falar de coisas distribuídas, né? Interoperáveis, relacionamento. Eu estou falando de integração de sistemas. Integração de sistemas não é uma coisa nova, né? Na computação. Isso existe há muitos anos. O SOA que trouxe a integração de sistemas. E aí a dúvida que é, isso não quer dizer que SOA não é uma coisa nova? Não, na verdade não. Em 1994, eu tinha um arquiteto no Gartner que já tinha mencionado esse termo SOA. Então, assim, ele já estava pensando no SOA naquela época, mesmo não tendo toda essa pegada tecnológica que a gente tem hoje. Né? E que eu mostro um pouco da evolução da integração de sistemas em diversos aspectos. Tá? Aspecto de sistemas, de integração e desenvolvimento de integrações. Ele saiu da subrotina, dos objetos, depois componentes. Na arquitetura de integração, a gente fazia integração com arquivo. Ou seja, você escrevia lá você escreve um arquivo no Word, salva uma pasta menor, alguém vai lá no web e lê aquele arquivo. Isso é uma integração. E arquivo. Vocês estão trocando informação dentro de arquivo. Tá? Ponto a ponto. Esse computador fala com esse computador. Né? E Enterprise Architecture Integration, que é um pouco mais avançado. Já começa a criar sistemas especializados em integração de sistemas. Aqui não era especializado, você tem uma forma diferente. E aqui eu vi várias outras tecnologias, eu não vou entrar no detalhe, até porque eu não, por exemplo, não cheguei a trabalhar com como não vale entrar, mas só para vocês saberem que houve uma evolução na forma como se desenvolvia a integração de sistemas, só que SOA só foi se tornar um buzzword, né? Que tinha um buzzword de todo mundo falando disso. Depois de 2003, por aí, 2002, 2003, com o advento do ESB,
na arquitetura de integração, com a arquitetura de sistema falando muito de serviços, né? E desenvolver integrações também muito por causa da criação dos alicerces. Por quê? Você sabe que a tecnologia vem se desenvolvendo rapidamente. E hoje em dia, com a advento da internet, várias coisas que antes eram complicadas, difíceis de serem feitas, se tornaram muito mais fáceis. Outra observação é que note que o nível de abstração ele começa a subir, o nível de abstração nesse caso. Antigamente, para se desenvolver um sistema, você precisava conhecer muito do hardware, né? Às vezes o cara desenvolvia assembly no passado. A integração é a mesma coisa, você tinha que conhecer bastante do hardware. Com o passar do tempo, você vai diminuindo, você vai aumentando a abstração, você vai ficando mais. Eu não sei o que está acontecendo lá no aberto, aqui, quando eu estou desenvolvendo, hoje você tem vou mostrar para vocês hoje, no ESE, por exemplo, o estudo de integração está arrastando uma caixinha, tem vários sistemas de integração que faz isso. Então, a pessoa, se ela tinha que aprender linguagem de programação, muito complicado, hoje em dia. Da linguagem de máquina foi participou da evolução da própria informática. Exatamente. E aí essa evolução de um lado permite que eu faça coisas diferentes do outro. É isso que eu quis dizer. A evolução da integração permitiu que um termo foi falado um tempo atrás que as empresas podiam adotar uma forma de organização de serviços. Isso foi possível um tempo depois, por causa da evolução. E que coloca, de novo, dizendo que mostrando que a abstração está ocorrendo